O programa Afinando Ideias com o Dr. Pinheiro é um oferecimento da Casa Ermelinda, seu espaço de eventos em Santa Teresa, a terra dos colibris e da melhor gastronomia italiana, e do Instituto Doutores do Brasil, que oferece cursos de mestrado e doutorado nas melhores universidades da América Latina. Olá, amigos. Um problema crescente na nossa sociedade é o estresse profissional, levando professores, policiais, médicos e tantos outros profissionais à incapacidade para o trabalho, ocasionando sérios prejuízos para o serviço público e muitas vezes para o próprio profissional quando se trata de autônomo. Muitos deslizes na conduta desses profissionais são ocasionados pelo estresse, o que deve ser levado em consideração quando esse comportamento estiver sendo analisado pelos superiores ou pelos órgãos responsáveis por processos judiciais. Um policial militar trabalhando nas ruas, não raro, recebendo ofensas, sendo desafiado em sua honra, pode acabar cometendo algum excesso na sua atuação, o que é humanamente compreensível. Infelizmente, hoje em dia, quando se vai analisar a conduta de um policial, deixam de levar em consideração a origem dos fatos, com olhares apenas para o momento exato em que o policial praticou a conduta incriminada. Professores muitas vezes acabam perdendo a paciência e cometendo algum ato reprovável, em razão de comportamentos inadequados ou até mesmo violentos de alunos mal educados. É bom que se diga que educação é algo que se recebe unicamente em casa. A escola somente pode ensinar. É muita pretensão do Estado dizer que dá educação aos seus alunos. O máximo que o professor pode fazer é ensinar, treinar para as tarefas que dependem de determinadas habilidades. Quem educa é a família. Sobre essa questão do estresse, determinando o comportamento dos profissionais, vamos hoje entrevistar o Dr. Vicente Ramatiz Lima, psiquiatra que atende muitos profissionais em situações de grave estresse, em razão do seu trabalho no dia a dia. Não saia daí, nosso programa já está começando. Estamos aqui com o Dr. Vicente Ramatiz Lima e vamos tratar da questão do estresse. Como é que vai, doutor? Tudo bem? Prazer estar aqui no seu programa, doutor Pinheiro. É um prazer recebê-lo de novo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Doutor, sabemos que o senhor, como psiquiatra, tem tratado muitos profissionais com problemas de estresse, que é um mal da atualidade e que incapacita, pelo menos temporariamente, as pessoas para o trabalho, causando prejuízos para empresas, prejuízos para o serviço público. Como é que o senhor vê a questão do estresse hoje, na atualidade? Bom, é uma doença do século que vem acontecendo, mas nós podemos dizer que basicamente ela ocorre por falta de uma orientação adequada nas instituições, o maior controle de RH. O que basicamente eu vejo dos pacientes que eu atendo é que as instituições públicas e privadas levam o indivíduo a um limite. Não existe ainda um sistema adequado de apoio para com profissionais que estão sendo colocados em situações de estresse. E o pior, que quando o indivíduo chega a esse quadro de esgotamento, ele ainda se sente pior ainda porque é complicado. Hoje, para se afastar, o INSS está aí sendo bastante rigoroso em suas avaliações. Sim. E, doutor, o que é o estresse? Veja bem, nós chamamos de estresse uma reação orgânica e psíquica a um conjunto de fatores que possam levar o indivíduo a uma situação que ele não suporte mais. Isso pode acontecer motivado por não estar bem no seu ambiente de trabalho, não estar suportando uma determinada situação
e também está conduzindo a sua vida tanto na parte física, né? Nós temos aí muitos fatores que são ditos que contribuem para isso, como estilo de vida inadequado, como bebidas, perdas de noite, sedentarismo, enfim, é um conjunto de fatores que contribuem para que quando a pessoa está numa circunstância, vamos falar basicamente de trabalho, em que eles não conseguem lidar com todas as dificuldades que tem que enfrentar, acaba adoecendo. Eu acho que o senhor falou alguma coisa a respeito de tipos de estresse. Existe essa divisão, alguma divisão característica? Nós hoje observamos o estresse sobre 3 fatores. A primeira fase, que nós chamamos a fase de alerta, que é quando a pessoa começa a manifestar sinais diferentes na sua conduta. Começa a ter pequenas queixas de esquecimento, de fadiga, de irritabilidade, de dificuldade de dormir e coisas desse modelo que claramente perturbam a produtividade do indivíduo. Nós chamamos isso de fase de alerta. A segunda fase é onde o indivíduo começa a ter uma resistência a todas essas circunstâncias. Então, supondo, se exerce um trabalho onde é muito demandado, onde se sente o tempo todo inseguro ou achando que não vai ter uma retaguarda para suas falhas ou para que deixe de cumprir, e ele entra no que nós chamamos de resistência. O que é essa fase resistência? É onde o organismo está trabalhando na sua capacidade plena, máxima. É como se estivesse com o motor do carro trabalhando o tempo todo na maior aceleração possível. E então, nessa fase, a pessoa, se ela está tendo dificuldade de dormir, ela acaba tendo uma resistência e convivendo com as poucas horas de sono. Se ela está comendo de forma errada, de alguma maneira o organismo temporariamente se adapta a essa alimentação errônea e vai suportando. Até que a corda arrebenta. E aí nós temos a fase do esgotamento. Infelizmente, nos consultórios, é mais comum recebermos os pacientes nessa chamada fase de esgotamento do que como gostaríamos de receber já na fase de alerta. Porque já na fase de resistência, a produtividade já fica bem comprometida. Mas o comportamento deve ficar comprometido, sem dúvida, ou não? Fica. Olha, vamos falar de categorias. Quais são as categorias que hoje estão mais nos procurando? Hoje são os profissionais da área de saúde, os profissionais da área de educação e os profissionais da área de segurança. Claramente 3 categorias que são exigidas, que são profissionais que se sentem sem ter uma retaguarda adequada para quando exercem seu trabalho e que estão mal remunerados. Sem dúvida. Então falta a esses chefes, a essas chefias desse serviço, saúde e segurança, realmente um cuidado para prevenir essa situação de estresse, é isso? Olha, veja bem, em cada categoria nós podemos apontar isso. Na área de saúde, nós temos hoje até tem leis que previnem que o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, eles têm um limite de horas que eles podem trabalhar. Mas não existe um tipo de suporte para situações que eles enfrentam no dia a dia. Isso se aplica também aos professores. É muito comum eu receber no consultório professor que fala, olha, não estou aguentando a sala de aula, porque eu estou sendo ameaçada, eu levo isso para minha chefia, não sinto nenhum tipo de apoio. Pelo contrário, se eu debater, eu é que sou a punida. Na segurança não podemos nem falar que hoje a queixa maior dos policiais é exatamente o receio de ter que ter o confronto e ainda serem punidos por conta disso.
São situações que trazem para eles muita insegurança, muito estresse do seu trabalho. Realmente um policial militar trabalhando, né, ele normalmente, do jeito que a sociedade hoje está desorganizada, né, realmente ele vai sofrer ali ofensas e isso aí vai trazer, né, uma alteração no comportamento dele. Porque o policial militar, isso na caserna se diz, o policial militar é superior a tudo. Né? Então colocam isso na cabeça do homem que ele é superior a tudo, ele tem que suportar tudo. Mas a gente sabe que todos nós somos humanos, né? Ninguém é superior a nada. O ser humano é o ser frágil, não é isso? Doutor, eu vou pedir apenas um breve intervalo para os nossos comerciais e já voltamos com o doutor Vicente Ramatiz. Na charmosa cidade de Santa Teresa se encontra um local incrível para você fazer sua festa ou evento. Casa Ermelinda. Um ambiente requintado, o cenário perfeito para sua festa se tornar inesquecível. Com espaço para 1.200 pessoas, a casa conta com 2 níveis diferentes e ainda uma área externa para eventos de menor porte. Temos a melhor estrutura para lhe atender. E mais, o nosso buffet tem um cardápio variado que vai te surpreender. Por que falar mais se você pode conhecer de perto? Vem agora mesmo. Estamos te esperando. Casa Ermelinda. Ligue 27 99969 3830 ou visite o nosso site casaermelinda.com.br. O sonho de fazer um mestrado ou doutorado está mais perto de você. O Instituto Doutores do Brasil, IDB, foi fundado com a finalidade de lutar pela ampliação do acesso aos graduados aos cursos de especialização, mestrado e doutorado, diante do reduzido número de ofertas de vagas e da grande demanda do mercado. Mestrado e doutorado em Buenos Aires, com diploma validado no Brasil. Inscrições abertas. Fale com o IDB. Ligue 0800 027 1111 ou acesse o nosso site www.doutoresdobrasil.com.br. Retornando com o doutor Vicente Ramatiz Lima, falando sobre estresse das profissões. Doutor, nós estávamos falando sobre policial militar. Nós sabemos que hoje a Polícia Militar do Espírito Santo, principalmente, está passando por uma situação muito difícil. As feridas de fevereiro de 2017 não se fecharam e a coisa está ainda bastante complicada. Sabemos também que muitas vezes o policial se excede na sua atuação porque exigem demais dele, a sociedade exige demais, exige que ele seja algo insensível. As pessoas podem falar o que quiser com ele, pode xingar, pode meter o dedo na cara e eles têm que se portar da forma exemplar. Como que a gente pode exigir isso de um ser humano, doutor? Que ele tenha que se portar da forma exemplar, seguir a cartilha certinho, mesmo sendo ofendido, mesmo sendo achincalhado, mesmo ganhando mal, menos deixando seu filho em casa, às vezes sem até o alimento na panela. A gente pode exigir isso de um ser humano, doutor? Doutor Zé Pedro, eu tenho dificuldade de responder essa pergunta porque eu sonho em viver em uma sociedade onde a população vai ter respeito pela autoridade. Sim, sem dúvida. E é muito difícil imaginar que alguém que tenha um trabalho que exerça autoridade, que tenha que ser ele a suportar as ofensas. Não gostaríamos de ver ninguém fazendo ofensa a ninguém. E não gostaríamos de viver numa sociedade com um nível de educação como algumas sociedades asiáticas, que nós sabemos que autoridades são respeitadas
pelo trabalho que exercem, pelo que fazem. Tomara que isso ainda seja para os meus filhos. Vamos sonhar com um Brasil melhor. Sim, a mesma coisa a gente vê, né, professores, por exemplo, que nós sabemos que as crianças hoje são mal educadas, ou melhor, não são educadas, né? As famílias abandonaram a educação e entregaram para o Estado. Eu sempre falo, educação só a família que dá. Educação não é o Estado que dá. Inclusive é uma queixa recorrente dos professores exatamente isso, porque hoje nós temos muitas famílias disfuncionais, né? Está aí o álcool, as drogas estão presentes, infelizmente, em grande parte das famílias. E então os professores reclamam que os pais acabam relegando essa educação para a escola, mas no momento que a escola tem uma atitude mais firme com um aluno desse, os pais vêm numa atitude de proteção, na maior parte das vezes descabida. Esses dias uma professora estava bastante ansiosa, ela falou, olha, eu preciso de um atestado, eu não tenho como voltar à sala de aula. Eu falei, por quê? Ela falou, olha, eu tenho um aluno que ele é agressivo, ele estava batendo nos colegas e eu tive que falar com ele com mais firmeza, eu tirei ele da sala e os pais estão atrás de mim, me ameaçando, me processar, me agredir, por conta de eu ter tido essa atitude mais firme que eles consideram incabível. Eles acham que eu deveria agir como uma professora. Ela falou, como? Se o menino simplesmente não respeita. Eu até perguntei, é alguma criança com algum distúrbio, TDAH, transtorno de déficit de hiperatividade e atenção? É alguma criança que tem algum tipo de deficiência intelectual que a senhora não se deu conta? Ela falou, olha, em meus 30 anos de magistério, eu asseguro ao senhor que trata-se simplesmente de um garoto muito mimado pelos pais, muito sem limite. Então, o trabalho desses professores, ele está difícil em cima de ter que lidar com essa falta de ação dos pais. Os pais têm que dar educação aos seus filhos. A coisa mais mentirosa que eu vejo é o próprio nome, Ministério da Educação. Secretaria de Educação. Que educação? É Secretaria de Ensino. Na Itália, chama-se Ministério da Instrução, Ministério della Istruzione. Por quê? Porque a instrução, o Estado não dá educação a ninguém, professor não dá educação a ninguém. As crianças precisam ir para escolas educadas. Não é professor, o pai não pode transferir para a escola, para o Estado, a educação vem de berço. Isso significa, é a família que dá a educação. Por isso, então, que a gente tem essas crianças que vão para a escola, não respeitam ninguém, e os pais realmente são umas pessoas que têm uma mente bastante desviada da normalidade, que ainda vão dar um apoio a essa criança que, repito, será uma delinquente. Eu tenho visto, nesses 40 e tantos anos de atividade, Polícia Militar, Ministério Público e Juiz, eu tenho visto isso, doutor. Mas nós vamos fazer uma pequena pausa, doutor, para os nossos comerciais e já voltamos com o doutor Vicente Ramatiz Lima. Na charmosa cidade de Santa Teresa se encontra um local incrível para você fazer sua festa ou evento. Casa Ermelinda, um ambiente requintado, o cenário perfeito para sua festa se tornar inesquecível. Com espaço para 1.200 pessoas, a casa conta com 2 níveis diferentes e ainda uma área externa para eventos de menor porte. Temos a melhor estrutura para lhe atender. E mais, o nosso buffet tem um cardápio variado que vai te surpreender. Por que falar mais se você pode conhecer de perto? Vem agora mesmo. Estamos te esperando. Casa Ermelinda. Ligue 27 99969 3830 ou visite o nosso site casaermelinda.com.br. O sonho de fazer um mestrado ou doutorado está mais perto de você. O Instituto Doutores do Brasil, IDB, foi fundado com a finalidade de lutar pela ampliação do acesso aos graduados aos cursos de especialização, mestrado e doutorado.
diante do reduzido número de ofertas de vagas e da grande demanda do mercado. Mestrado e doutorado em Buenos Aires, com diploma validado no Brasil. Inscrições abertas. Fale com o IDB. Ligue 0800 027 1111 ou acesse o nosso site www.doutoresdobrasil.com.br. Estamos retornando com o Dr. Vicente Ramatiz Lima, falando sobre a questão do estresse nas profissões. Doutor, a gente sabe que o senhor, na posição de médico, psiquiatra, o senhor atende, tem sua clientela e fica difícil falar sobre determinados assuntos, né, por questão de ética profissional, entendemos. Essa questão da estatística de afastamentos de serviço seria qual a área da medicina principal? Certamente que a área da saúde mental hoje é a que mais está afastando. E esse número que é colocado lá como afastamento por CIDs de doenças da área de saúde mental, ele ainda é insuficiente, porque tem um outro fator que precisa ser considerado, que é aquilo que nós chamamos de psicossomatização, ou seja, o indivíduo ele encontra-se sob um momento de pressão na sua vida, e isso pode desencadear nele algum tipo de doença orgânica. Então ele vai ter um afastamento por algum problema gástrico, às vezes por um problema cardiopático, mas o gatilho da doença está no fator emocional, que poderia ser também considerado de uma certa forma uma doença de cunho voltado para a saúde mental. De cunho e saúde mental. Não é observado. Olha, temos aqui uma pessoa que infartou, foi afastado do serviço. Mas o que levou ele a esse infarto? Claro que muitas vezes nós temos aí uma vida sedentária, com mau hábitos alimentares e tudo mais. Mas o gatilho geralmente é algo muito grave que vem acontecendo com ele no aspecto emocional que levou a essa circunstância. Temos também outras doenças como depressão, que diminuem a produtividade, leva a pessoa a se sentir adoentada e muitas vezes ela acaba sendo afastada por uma doença orgânica, mas o quadro depressivo ele é muito maior. E os pacientes já descobriram que eles têm maior dificuldade de conseguir que os médicos do trabalho e os médicos de perícias de INSS aceitem as doenças mentais pelo fato de que não existe um exame que comprova. O que garante isso é unicamente a avaliação clínica do especialista, do médico psiquiatra, que atendeu o paciente, ouviu a história dele, olhou os sintomas orgânicos e deu o diagnóstico. Olha, o senhor está no quadro de estresse, ou o senhor está no quadro depressivo, ou nitidamente isso aqui é um quadro de um transtorno mental mais grave, mas isso está muito em cima da parte clínica. E às vezes isso pode ser contestado, pode ser visto como simulação, outras coisas mais. Então, os pacientes às vezes, já aconteceu comigo, eu falo, olha, a senhora está muito depressiva, a senhora está improdutiva, com as suas queixas eu vou afastar. Eu falo, não, eu tenho um problema aqui, uma úlcera, eu vou ver se meu médico gastro vai me afastar, porque se eu for com esse atestado aí, talvez ele não vai ser tão bem recebido. Então, é uma outra forma de pressão que esses pacientes estão tendo. Sim, sim. Então, eles se sentem desamparados pela falta de credibilidade. Exatamente. Eles falta de apoio, né? Falta de entender. Por exemplo, às vezes o profissional é denunciado na justiça, tem um processo na justiça por determinado comportamento inadequado, indevido, desconforme. Então, há que se atentar muito. Quem está analisando essa conduta tem que analisar muito bem, né? Se há aí uma alteração desse comportamento em razão do estresse sofrido, né? Até nas próprias condições de trabalho, né? No desenvolvimento do seu trabalho, em razão das condições de trabalho, condições adversas. Igual nós temos esses 3 profissionais principais, médicos, professores e policiais. Não é isso, doutor? No momento são os que nós vemos que
que estão tendo a maior procura em saúde mental. Então a coisa vem também somatizando, né? Quer dizer, o estresse acaba levando a um mal, a um órgão, não é isso? E questão também de a possibilidade da prática de suicídio em razão de determinadas circunstâncias graves que a pessoa está passando. Olha, está dentro dos quadros depressivos, né? É um índice que nos preocupa. Nós sabemos que, inclusive, ultimamente esse índice tem crescido bastante. Mas aí cada caso é um caso e a prevenção se faz em cima desse paciente, se ele procura ajuda, então nós procuramos tratá-lo especificamente em cima daquilo que são as suas queixas, em cima dos sintomas que ele vem apresentando. Então, a prevenção seria um trabalho dos órgãos de chefia, né? Por exemplo, o policial militar não tem apoio ao seu trabalho. Isso deve lhe trazer problemas, não? Falta de apoio. Ele troca tiro com o policial, ao invés de ser homenageado, ele é sacrificado, né? Por que atirou? Não podia atirar, ele tinha que morrer primeiro. Enfim, a gente já tem visto coisas absurdas aí na imprensa a esse respeito, né? Que o policial ele tem que primeiro sofrer a agressão, e uma agressão que pode ser fatal, para depois ele tentar reagir. Quer dizer, coisas absurdas desse tipo. Geralmente a queixa deles, além de acharem que existe um exagero nos processos, a maneira como eles respondem a esses processos, eles se sentem bastante desamparados. Eu penso mais essa questão na parte médica. E na parte médica, o que hoje me preocupa é o fato de que quando o indivíduo está em confronto, ele passa por um confronto, dele não ter um acompanhamento psicológico imediato. Perfeitamente. Eu acho que isso melhoraria bastante o desempenho deles e a forma deles reagirem às adversidades de seu trabalho. Doutor, depois desse nosso agradabilíssimo bate-papo aqui, qual a ideia a ser afinada? Bom, lembrar que estresse, ele se apresenta em 3 fases, que é a primeira fase é de alarme, quando o indivíduo se dá conta de que ele está indo além da conta. A segunda fase é de resistência, quando parece que o corpo se adaptou, mas na verdade está trabalhando em alta intensidade. E a terceira fase é quando já ocorre o esgotamento. As pessoas deveriam estar pensando em procurar o médico logo no início das fases de alarme, no máximo na fase de resistência. Não espere chegar ao nível de estar esgotado. Olha, ontem eu entrei no meu carro, coloquei a chave na ignição e não sabia o que fazer, deu um branco. Eu não sabia para onde eu ia, o que eu deveria fazer. Isso é uma fase já de esgotamento. Não espera chegar nessa fase, né? Claro que nós, médicos, não vamos resolver seus problemas administrativos, nada disso. Mas podemos estar dando uma orientação médica no sentido de como está lidando com esse momento difícil que está passando pela parte de saúde física e mental. Como no velho ditado, mente sã, em corpore sano. Doutor, muito obrigado pela sua presença, ok? Estamos sempre às suas ordens, à sua disposição. Muito obrigado, doutor Pinheiro. O prazer é todo meu. No programa de hoje, tivemos o doutor Vicente Ramatiz Lima, psiquiatra com muita experiência com profissionais com graves problemas de estresse. Não percam no próximo sábado mais um programa Afinando Ideias com o Dr. Pinheiro, aqui na Rede TV ESHD. Um abraço a todos.